Olá, Vinícius Bergantin, Marcelo Pilon do site memoriadainter.com.br, Rádio Mix e Rápido no ar. Bergantin, Água Santa ganhou ontem, Internacional amanheceu domingo na última colocação do grupo e finalmente veio essa vitória importante aqui em Novo Horizonte. Estamos aqui acompanhando a Inter. Bergantin, parabéns pela vitória, gostaria que você avaliasse a sua Internacional hoje. E agora mais duas finais, né, Bergantin? Próximo sábado, São Bernardo, com uma chance boa de classificação no grupo, e última rodada com o Santo André. Gostaria que você também fizesse uma perspectiva para o próximo final de semana. Grande abraço para você, parabéns pela vitória e bom retorno para a Limeira. Boa noite, muito feliz pela vitória, até certo ponto aliviado e orgulhoso do que os atletas apresentaram, né? Todos sabiam, né? Como você falou, a gente amanheceu na zona de rebaixamento e você vir para enfrentar um jogo que era uma final, era uma guerra contra uma grande equipe, né? Que nos últimos anos, né, vem fazendo um grande trabalho, fugiu um pouco da essência no Campeonato Paulista, mas vocês viram que foi o jogo, mesmo com um jogador a mais, né, tenso até o fim. Acho que tinha que ser dessa maneira, né, para a gente tirar esse pé da lama, passar o Guarani, passar o Água Santa e focar agora, né? Acho que pela questão de rebaixamento, acho que não está decidido ainda, mas clareou bastante a situação, né? Eu acho que de repente com mais um ponto a gente já resolve isso, mas agora não dá para a gente deixar do foco maior de ser a classificação, né? Um jogo difícil em casa, o São Bernardo vem fazendo uma grande campanha, o campeonato está impressionante como está muito igual o campeonato, jogos decididos em muitos detalhes, mas a gente agora tem que pegar esse impulso, essa vitória para olhar para cima e buscar coisas grandes no campeonato. Silvio Silva, Notícias do Esporte. Ministro Bergantin, primeiramente, parabéns aí pela vitória. Gostaria que você desabafasse, seja bem sincero, desabafasse aí como é esse momento de sair aí da penúltima colocação do campeonato, vivendo um inferno, vamos dizer assim, indo para o céu. A segunda colocação do Grupo A e agora dependendo de si próprio aí para a classificação da próxima fase. Um abraço a todos, bom retorno, mais uma vez aí parabéns pela vitória e conto sempre com Notícias do Esporte. Um abraço, boa noite e muito obrigado. É realmente uma montanha russa, né, de pensamentos, de emoções, de vivências, né, que a gente teve aí nessas de ontem para hoje, né, com o que vem acontecendo. Mas eu falei que a equipe que tivesse mais frieza, entendimento e comprometimento iria conseguir sair de uma situação incômoda. Óbvio que acho que ainda tem um ponto, né, para a gente resolver de vez a situação para baixo, mas as coisas ficou mais fácil de olhar para cima, né? E é difícil, né, porque o trabalho é sério, as pessoas do clube são sérias, os jogadores comprometidos sem nenhum problema no grupo. Óbvio que tem a questão de competitividade interna, mas a gente comentava sempre com os atletas, com a comissão, com a diretoria, que o trabalho vinha sendo bem feito. Por detalhes, às vezes o resultado não vem, né? Mas é um clube que tem, né, a gente entende às vezes e muito a questão da torcida, isso é normal, ela tem mesmo que ir pelo lado passional, mas a gente internamente sabia que estava no caminho certo, estava trabalhando sério e com coerência, e hoje, né, veio um prêmio aí para os atletas, para o clube, para a torcida, que a gente conseguiu uma excelente vitória e acho que deu um novo rumo para a gente no campeonato. Rubiano, EPTV, fala Vinícius. Bergantin, bom, o time chega a 11 pontos. Você acha que já dá para arriscar aí, né, do dicionário de vocês a palavra rebaixamento? Ou vocês ainda fazem alguma conta aí, o time precisa de mais um ponto para não correr nenhum risco? E vocês, né, até complementando, vocês hoje estão olhando, né, para baixo ou mais para cima na tabela, né, nessa possibilidade até de conseguir levar a equipe para as quartas de final do Paulista?
Boa noite. Acho que uma coisa é atrelada à outra. A gente estava assim olhando mais para baixo, óbvio, pela posição na tabela aí de 70-30, 60-40, mas sabia, se você olhava ali para o Guarani, para o Água Santa, e sabia que uma vitória nos colocava na zona de classificação. Então, a gente sempre pontuava as duas coisas, óbvio que precisava sair lá de baixo, né? E os jogadores tiveram uma frieza, trabalharam com convicção, pontuaram entre eles também essa situação. A gente estava numa situação ruim e você só vai sair, não adiantava falar em classificação se você não enfrentar o maior problema, né? Então a gente enfrentou, pontuou e conseguiu, né, uma excelente vitória hoje. Eu acho ainda que falta um ponto para a gente não falar mais em rebaixamento. Acho que nunca caiu ninguém com 3 vitórias e 11 pontos, com 12 pontos menos ainda. Mas a gente agora, né, vai buscar os pontos necessários, né? Mais uma vez aí, qualquer ponto que a gente conseguir já resolve a questão do rebaixamento, mas daí sempre agora daqui para frente buscando a classificação. Boa noite, Vinícius. Geraldo Davi da Indy FM. Primeiramente quero parabenizar você pelo trabalho, pela vitória de hoje em cima do Novo Horizontino, né? Gostaria que você falasse um pouco do jogo de hoje. E um bom retorno, boa noite para você. Boa noite. A gente veio com um plano de jogo bem definido, né? A gente sabia da situação do adversário, que por mais que tenha muita qualidade, tinha a questão da insegurança, da memória negativa dos últimos jogos, e a gente tinha que fazer um jogo que incomodasse bastante a equipe do Novo Horizontino, né? Com e sem a bola, né? Com pressão forte no homem da bola, buscando definir jogadas. A bola tinha que passar na área para passar aquele filme na cabeça dos atletas do Novo Horizontino, que poderia dar errado a qualquer momento, e aí isso aconteceu muito no primeiro tempo, principalmente até um pouco depois do gol, né? Você via os jogadores errando passes, bolas para fora. No finalzinho eles cresceram um pouco e a gente baixou demais a linha. No segundo tempo, um jogo até então controlado, a gente buscando alguns contra-ataques e buscando o segundo gol. Ali quando a gente achou que o jogo estava se encaminhando ali com um homem a mais e o 2-0, aí vem aquela questão que parece que para você sair de uma fase dessa tem que ser, não pode ser tranquilo, tem que ser sofrido, e aconteceu. Ajustamos algumas coisas, 3 zagueiros, jogadores para colocar a bola no chão na frente, outros para acelerar e ter contra-ataque. Eu acho que, né, no final das contas acho que deu certo, a gente se adaptou ali, soube sofrer. Uma pena que não saiu o terceiro gol tanto com o Cajá quanto com o Alagoano. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Vinícius Bergantin, parabéns pela vitória. Gostaria que você comentasse a atuação no segundo tempo da sua equipe. E apesar das adversidades fora de casa, o time conseguiu manter a vitória, né? Algo que alguns jogos o time não conseguiu. E hoje conseguiu segurar a vitória. Queria que você falasse dessa atuação da equipe, especialmente segurando o resultado de vitória fora de casa. Numa situação dessa, né, com um jogador a mais, e você toma um 2-1, o adversário jogando pela vida, eu não queria ter colocado o terceiro zagueiro, não queria ter baixado tanto o time. A gente queria, os jogadores também, a gente queria ter tido mais posse de bola, ser mais absoluto no segundo tempo, mas eu acho que está no pacote do jogo, está no pacote da fase das duas equipes. Eu fico feliz que a gente soube administrar e conquistar uma grande vitória. Boa noite, Vinícius Bergantin. É o Marcos Almeida, da página Leão Mil Grau, Facebook e Instagram. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela vitória importante, que faz o time entrar na briga pela classificação e dar um respiro ali, né, contra a zona da degola, do rebaixamento. Bergantin, a minha pergunta o Novo Horizontino jogou boa parte do segundo tempo com 1 a menos, né, e pouco produziu.
como em todas as outras partidas que jogou no campeonato. O Tavares, ele é um jogador que ajuda muito defensivamente, mas pouco produz no ataque e vem sendo muito criticado pela torcida. A minha pergunta é por que a insistência em um atacante que é melhor defensivamente do que ofensivamente? Um grande abraço para você, para todo o elenco e um bom retorno para Limeira. Olha, é uma pergunta bem elaborada, interessante, mas a gente tem que viver o momento, né? A gente tem não só o Giovani hoje, dois jogadores que é difícil você deixar de fora, como o Alagoano e o Renato Cajá, que são jogadores que têm um histórico incrível nos últimos anos, uma carreira muito boa e estão entendendo a situação, né? Isso não quer dizer que agora a gente vai partir para cima. Eu acho que o time se equilibrou com 3 volantes durante a competição. Tem a falta do Pira, do Osman hoje. A gente tem sim boas opções. Eu acho que o Celcinho também trouxe uma estabilidade muito boa ali, não só para o sistema defensivo, mas para os jogadores que estão ao seu redor, né? Tanto o Leozinho, o Galdesani, o Rodolfo. Ele trouxe uma estabilidade, uma experiência importante para a gente. A gente, né, nos primeiros jogos, fizemos jogos muito bons, jogos com muita ofensividade, e as coisas, teve a vitória contra o Botafogo, mas as coisas de repente encalharam um pouco durante a competição. Então você tem que repensar, usar todo o elenco, traçar novas estratégias, criar situações novas, e o time vem dando boas respostas com os 3 jogadores de meio campo, o Léo, que ele jogou muito na lateral, mas acho que a maioria do tempo dele comigo lá em Itu, ele jogou na beirada. Então assim, a gente confia no elenco. O Tavares não é diferente, é um cara que vem trabalhando bastante, né? E agora é a gente ter entendimento e até uma paciência maior aí. Eu entendo o questionamento, mas são jogadores que eu confio, né? E que a gente vai aproveitar a semana para fazer observações, e se for com o Tavares, né, eu tenho tranquilidade total para colocar ele, a volta do Osman, que o Pira se recupere, o próprio Giovani entrou e se doou bastante. A gente tem ótimas opções, o próprio Guimendes, né, a gente tem ótimas opções, e o treinador, às vezes eu entendo que a torcida às vezes não gosta, é normal, mas a gente tem que ver o melhor para conquistar o resultado, que era o mais importante que a gente precisava no momento. Boa noite, Vinícius. Rodrigo Galego, do Portal Roga. Gostaria de parabenizar a todo o elenco e comissão técnica pela excelente vitória hoje. Vinícius, diante das últimas rodadas, nós vimos uma Internacional de Limeira constantemente ameaçada em cair para a Série A2 do Paulistão. Hoje a gente já vê uma Internacional diferente, né? Não só a um passo da permanência na Série A do Paulistão, como também buscando a vaga nas quartas de finais do Paulistão. Vinícius, a minha pergunta é mudando um pouco o objetivo, o foco. Eu gostaria de saber em relação a você, como está o seu planejamento, seu e da sua comissão? Vocês permanecem na Internacional para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D? Vocês já têm uma conversa adiantada com a direção e montando esse elenco para a disputa do mesmo? Mais uma vez, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz na Inter, né? Um clube que me acolheu de uma forma incrível, com ao mesmo tempo pessoas muito competentes, sérias e também muito simples, né? Muito fácil de você se relacionar com as pessoas, e como treinador isso vinha me machucando bastante, a questão de estar nessa situação incômoda, porque para dar de presente, né, a torcida, aos diretores, aos funcionários, isso, né, óbvio que, como você falou, ainda falta pouca coisa aí para a gente se permanecer, mas eu fiquei muito feliz com essa vitória, de ver a reação
né, do presidente, do Rigo, vice-presidente, né, o Thiago Gasparini também é uma pessoa que vem nos ajudando muito, e a gente não sabe, né, a questão do elenco, né, a gente sabe que é difícil manter um elenco desse para a sequência da Série D, mas desde do ano passado, quando eu acertei com a Inter, foi para o ano todo, eu tenho contrato, estou muito feliz, espero sim que a gente consiga primeiro resolver essa situação no Paulista, se Deus quiser classificar, e a Inter eu diria que hoje em termos de cenário nacional, é um clube certo, né, na divisão errada. Então a gente vai ter uma oportunidade na Série D de fazer justiça no futebol, de poder dar um passo, né, a nível nacional e colocar a Inter na Série C do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Vinícius Bergantin. Sou Josué Pires, do jornal Plantão dos Esportes da cidade de Limeira, pela rádio NJ. A minha pergunta é sobre o rebaixamento. A Internacional rebaixou o Novo Horizontino depois de 7 anos, né, na Série 1. Qual a sensação, né, de um técnico rebaixar uma outra equipe, até que você tem um treinador também do lado oposto, que tem um sentimento diferenciado do seu hoje? Sabendo, né, que a Internacional de Limeira hoje, se perde, poderia se complicar, estar na zona do rebaixamento. Mas a Inter ganhando, ela está na zona de classificação. Minha pergunta também é: como se manter classificado nessas 2 partidas que restam agora no Campeonato Paulista? Parabéns pela vitória de hoje. Boa noite. Boa noite. A primeira pergunta sobre, né, eu ter rebaixado o Novo Horizontino, eu acho que a campanha, né, não foi só nesse jogo, hoje, lógico, matematicamente, mas são coisas que a gente, né, espera não passar como profissional, mas a gente sabe que, né, a classificação de um campeonato, ela não mente nunca, né? Se você está em primeiro lugar é por merecimento, se você está em último é porque você também não fez por merecer em sair dessa situação. Então, assim, né, eu não queria machucar, né, o Novo Horizontino, é um trabalho, você ser treinador, a gente tem um planejamento, tem uma equipe de trabalho, tem os jogadores, plano de jogo, sorte e tudo mais, assim, né? E aconteceu contra a Inter de Limeira, conheço muito bem o Novo Horizontino, já, né, acho que perdi muito mais do que ganhei de todo o histórico do Ituano. O que eu posso dizer é que é um clube sério também, que a gente conhece as pessoas, que tem tudo para recalcular a rota e poder, né, o ano que vem voltar para a Série A1 do Campeonato Paulista. Eles têm aí, não é um clube que não tem calendário, pelo contrário, fez por merecer o acesso à Série B e tem tudo, né, para fazer uma boa Série B. Eu acho que você aprende em situações como essa, ou mais você internamente rever algumas coisas e continuar trabalhando. A outra pergunta a gente tem que encarar agora como a gente encarou hoje, né? Como uma final, como uma guerra, né? Hoje a gente se colocou numa situação um pouco mais privilegiada, confortável não, porque ainda tem aquele ponto necessário a ser conquistado para sair do rebaixamento, mas o foco era muito mais sair da situação desconfortável. Hoje o foco, com certeza maior, é em busca da classificação. Então a gente tem que encarar, né, de uma forma muito séria para buscar os pontos necessários para classificar. Muito boa noite, Vinícius Bergantin, aqui é o Igor Sedano, Rápido no Ar e Rádio Mix Limeira. O Bergantin, a Inter venceu a partida jogando bem, tá? Jogando bem, enfrentou logicamente uma equipe que estava brigando contra o rebaixamento, acabou concretizando depois da vitória da Inter. É uma vitória que dá um certo alívio, né? A Inter agora com certeza deve brigar na parte de cima da tabela e não mais na parte de baixo. Bergantin, a gente percebeu que você veio com uma formação muito parecida, só uma mudança, né, com relação à partida contra o Palmeiras, no empate em 0-0. É a tendência sua agora, ou foi apenas uma mudança especificamente para essas 2 partidas? Com o Léo Duarte atuando um pouco mais à frente, o Celcinho fazendo a lateral direita, Diego Tavares sendo revezado aí com o Giovani ou Osman em diversos aspectos.
Fale um pouquinho dessa formação tática nova, se é algo pontual ou se você pretende utilizar no decorrer do campeonato. Parabéns pela vitória e até domingo, até sábado no Limeirão contra o São Bernardo. Valeu. Boa noite. É verdade que a equipe encaixou dessa maneira, acho que desde o jogo contra o São Paulo, né? Os 3 meio-campistas vêm dando uma sustentação muito boa à equipe, um equilíbrio muito bom, né? Não quer dizer que ela ficou retrancada. A gente fez, acho que lá no Morumbi acho que foi bem fechado mesmo, mas nos outros jogos a gente conseguiu criar chance, conseguiu jogar, botar a bola no chão, contra o Palmeiras a mesma coisa, e hoje também, né? É sempre bom quando o elenco dá uma resposta dessa, mas a gente tem ótimos jogadores de frente, e eu estou falando de Alagoano, de Renato Cajá, que sempre deixam uma interrogação na cabeça do treinador, para a gente testar durante a semana, aproveitar, se adequar algumas coisas conforme o adversário. Foi assim que a gente decidiu ter a mudança, porque ia enfrentar o São Paulo, tivemos uma resposta boa e continuamos. Agora sabemos que nessa reta final, né, a gente vai ter que vencer pelo menos mais uma vez, né? Não sei se com 4 pontos a gente consegue a classificação, mas a gente tem que continuar com essa resposta que a equipe deu, com esse equilíbrio, mas sem perder, né, a qualidade de colocar a bola no chão e o ímpeto ofensivo. Então a gente vai trabalhar, olhar bem os detalhes, ver como é que os jogadores também se recuperam. Não vamos esquecer do Pira, que fez um excelente jogo entrando contra o Mirassol, a recuperação do Osman e Mendes. A gente vai espera contar com todos aí para achar a melhor formação.